Em quem você tem acreditado? 19 de abril, sábado, vigília pascal, Evangelho de Lucas 24, de 1 a 12, que vai nos dizer. No primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiram-se ao sepulcro com os aromas que haviam preparado. Acharam a pedra removida longe da abertura do sepulcro. Entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Não sabiam elas o que pensar, quando apareceram em frente delas dois personagens com vestes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto do chão, disseram-lhes eles: Por que buscar entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos disse, quando ainda estava na Galileia: O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e glorificado, mas ressuscitará ao terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Voltando ao sepulcro, contaram tudo isso aos 11 e a todos os demais. Eram elas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. E as outras amigas relataram aos apóstolos a mesma coisa. Mas essas notícias pareciam-lhes como um delírio e não lhe deram crédito. Contudo, Pedro correu ao sepulcro, inclinando-se para olhar. Viu só os panos de linho no chão. Depois retirou-se para casa, admirado do que acontecera. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui dois pontos. Dois pontos. Primeiro, três na verdade. Primeiro, que elas não acreditavam, sabe? Elas. Ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Ninguém acreditou. Eles viveram com Jesus todo o tempo. Todo o tempo. Sei lá, quase 3 anos, né? Quando ele começou a vida pública. Viram Jesus fazer muitas coisas, muitas coisas, mas ainda assim não creram nele. Ainda assim não creram em Jesus. Pedro, que é o segundo ponto, precisou ver para crer. Inquietou o coração. Talvez, não sei se uma fagulha de curiosidade, se uma ponta de esperança naquilo que Jesus falou que realmente aconteceu. Também não... Pedro talvez tenha, quando ele nega Jesus pela terceira vez, ele pode se lembrar disso, né? Jesus falou isso, aconteceu. E aí ele ficou com esse reboliço dentro dele. De será que é verdade? Será que ele vai mesmo ressurgir dos mortos? E é interessante que Pedro é impulsivo. Larga tudo para ver Jesus. Larga tudo para ver se aquilo é aquilo mesmo. Senhor, não me lava só os pés, mas lava o corpo inteiro. Pedro é impulsivo. Pedro é essa pessoa que quer tudo. Senhor, se for tu mesmo, deixe-me andar pelas águas e ir ao teu encontro. Pedro não tinha medo. Pedro não tinha medo. Temos que ser também como Pedro. Meu irmão, minha irmã, não tem medo. Não tem medo. Não ter medo. Ser ousado. Ir ao encontro de Jesus. Largar tudo. Largar absolutamente tudo. Pedro largou as redes lá atrás. Larga essa rede que eu falei de ti, pescador de homens. Pedro não pensou 2 vezes. Largou e abandonou tudo. E o terceiro ponto tem um pouco a ver com isso. Elas. A passagem vou até ler. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e crucificado, mas ressuscitará ao terceiro dia. Então elas se lembraram da palavra de Jesus. Se lembrou, se elas se lembraram, porque em algum momento elas se esqueceram. Naquele momento, o que é que talvez as fez esquecer? Eles fizeram esquecer da palavra de Jesus. A necessidade de fazer os ritos, de levar os olhos, de embalsamar o corpo. O medo das perseguições, e agora que mataram Jesus, vamos correr atrás daqueles discípulos dele, para que eles não perseverem a palavra, e que mesmo morto, a palavra dele não continue viva? Por qual motivo? Elas esqueceram da palavra do Senhor. E você? Por qual motivo você tem se esquecido da palavra de Deus?
tal qual no que você tem confiado, em quem você tem confiado. As mulheres falaram e eles não acreditaram. Pedro precisou largar tudo para ver. Também como eles não confiaram uns nos outros. Talvez eles não tenham confiado tanto no Senhor a ponto de esquecer as suas palavras. Que, meu irmão, minha irmã, ainda há um entrave na sua vida, um entrave no seu coração, que faça com que você não se deite, não se deleite totalmente aos pés do Senhor. São pontos para que nós possamos refletir neste dia. É o sábado de Aleluia, a missa de hoje. A celebração de hoje termina, a missa que começa na quinta-feira e já comemoramos ao sair dela a ressurreição de Cristo. No domingo, também o evangélico, de fato é o dia da ressurreição, domingo de Páscoa. Nós já sentimos o gosto do ressuscitado. E é assim que nós temos que viver em todos os momentos da nossa vida. Sentindo a certeza do ressuscitado, do Cristo ressuscitado nos nossos corações. Não importa o problema que você passe, não importa o seu problema, não importa nada. Sabe por que não importa? Porque Cristo venceu. Quando ele morre, ele vai lá embaixo, na mansão dos mortos. Encontra lá todo mundo que está à espera dele para a ressurreição. Tem a chave da mansão dos mortos, sobe aos céus, como inclusive diz o creio, né? Jesus faz um rolê antes de voltar. Ele cumpre tudo aquilo que ele fala. Eu te falo que nada disso que você passou um problema, porque ele vai ressuscitar você. Ele vai ressuscitar a tua vida. Ele vai te ressuscitar, vai te trazer o refrigério do qual você precisa. Aqui, meu irmão, tá um calor da desgrama onde eu tô gravando. Tô suando. Tal qual isso. Estamos aqui passando por algo, eu nesse calor, você com o teu problema. Já já o Senhor vai dar o refrigério. Já já o Senhor vai me dar um refrigério. Já já o Senhor vai trazer um refrigério na tua vida. E eu rezo verdadeiramente, meu irmão, minha irmã, que nas nossas vidas morra, tenho falado isso nesses últimos dias, morra tudo aquilo que não vem do Senhor. Que caiam os tampões dos nossos ouvidos para que nós possamos ouvir as palavras que Ele tem a nos dizer e que nossos corações sejam como terrenos férteis, onde a semente dele é plantada e gera frutos. Para que nós não nos esqueçamos da palavra dele, que nós não nos esqueçamos dos ensinamentos dele, que nós não nos esqueçamos de quando o nosso coração arde nos momentos que ouvimos ao Senhor, nos momentos que somos tocados por Ele, nos momentos que, mesmo você, meu irmão, minha irmã, que não tem vivência nenhuma de igreja, eu sei que você, certa feita, passou na porta de igreja, e teu coração ficou quente, e você não sabia explicar de onde vinha. Você ouviu uma música e isso mexeu com você, teus olhos encheram de lágrimas. Você ouviu uma pregação, alguém falando alguma coisa, e você ficou acelerado com isso, inquieto, a palavra inquieto com o que você ouviu. Tudo isso é o Senhor tocando no teu coração. Que eu e você, meu irmão, minha irmã, nós possamos nos permitir isso por completo. Para que nós possamos acreditar nele verdadeiramente. Verdadeiramente. E não haja mais tempo, não haja mais motivo, princípio, situações para esqueçamos aquilo que ele nos disse. Porque já não será mais aquilo que ele nos disse outrora, mas será a forma com a que você e eu vivemos.